outra porta é estreita. Para a gente passar na porta larga, como a porta é larga, a gente entra do jeito que vem. Hoje lá no almoço, a Letícia contou uma história de um milionário que foi fazer uma gracinha no meio de uma festa e ele tinha que entrar com um elefante. O elefante era grande demais, mas para ele, que era multimilionário, não teve problema. Ele simplesmente mandou arrancar a porta, parede e tudo, para botar o elefante dentro da festa. A porta larga é assim, você consegue entrar nela do jeito que você vem. Então, nós carregamos toda uma bagagem de mágoas, de pecados, uma bagagem de culpa, uma bagagem de egoísmo. Mas na porta larga, isso não é problema. Você consegue entrar nela com tudo isso pendurado em você. Mas na porta estreita não é assim. A porta estreita é realmente apertada. E se nós queremos entrar nela, nós temos que deixar toda essa bagagem para trás. Na porta estreita você não consegue entrar carregando nada. Ela é tão apertada que não cabe você e sequer uma mala de mão. Larga tudo, deixa tudo. Você vai ter que abrir mão do seu passado. Você vai ter que abrir mão de uma vida de pecado. Você vai ter que abrir mão de uma vida de orgulho, de soberba, de arrogância, para você conseguir passar por essa porta. Quando você entra por elas, cada uma delas vai apresentar um caminho diferente à sua frente. Quem passa pela porta larga se depara por um caminho que é largo. Esse caminho é fácil, é espaçoso, ele é confortável. Nele existe espaço de sobra para diversidade de opiniões. Lá existe espaço de sobra para discutir se existe ou não uma verdade, ou se de fato cada um pode ter a sua própria verdade, suas próprias convicções, totalmente divergentes, totalmente diferentes. Nesse caminho largo não há limites morais, não há limites éticos. Nesse caminho largo existe tolerância para tudo, menos para Jesus. No caminho largo tudo é tolerável, menos a fé em Jesus. Não existem valores absolutos, tudo é relativo e os viajantes seguem sua própria inclinação. Nesse caminho há uma multidão que anda por ele e há espaço ainda para muita gente. Esse caminho é muito folgado e muito confortável. Mas quem entra pela porta estreita se depara com um caminho que também é apertado. É um caminho difícil. Os limites desse caminho, eles são bem demarcados, as regras ali são claras. E são poucos os que vão por ele. Então, gente, guarda isso no seu coração. No caminho largo, muitos estão nele, mas no caminho apertado são poucos, sempre foram poucos, são poucos e sempre serão poucos os que andam por esse caminho estreito. Jesus previu que os seus seguidores seriam poucos. O cristianismo, ele sempre foi, é e será um movimento para as minorias. O cristianismo, ele não é uma maioria. Existe uma religião oficial, gigante, que abraça a uma grande multidão. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente comprometida com Jesus. Estou falando de gente comprometida com Cristo. Se você pregar efetivamente o Evangelho, o que você verá é que o cristianismo nunca foi uma religião popular. O cristianismo nunca foi uma religião ou uma filosofia da moda. Não há espaço para isso no caminho daqueles que seguem a Jesus. Uma mensagem que convoque as pessoas ao arrependimento, ao abandono de uma vida de pecados, à fé em Cristo. Uma mensagem que exorta as pessoas a viverem de maneira santa.
nunca será uma mensagem que estará na moda. Você nunca verá a mensagem do Evangelho sendo pregada na Rede Globo, no Fantástico, nas novelas. A única coisa que nós vemos lá são aqueles estereótipos que são colocados ali de maneira a ridicularizar os cristãos. Mas você jamais verá uma pregação genuinamente bíblica sendo exposta nas mídias, sejam os jornais seculares, sejam os canais de televisão, onde quer que seja, nessas mídias de grande alcance. Não estou falando das mídias pagas, eu estou falando das mídias de uma maneira geral, claro, que não são pagas por igrejas, entre aspas. Você nunca verá uma pregação consistente, verdadeira, genuína do Evangelho nesses lugares. Por quê? Porque essa pregação do Evangelho, ela não é uma pregação atraente. A pregação do Evangelho, ela não comove multidões, pelo contrário. A pregação genuína do Evangelho, ela sempre vai gerar resistência, ela sempre vai gerar repulsa nas pessoas, pelo menos nas pessoas que não creem, pelo menos nas pessoas que não se rendem a Jesus. Pensa só, se você fosse uma pessoa que não tivesse sido alcançado pela graça de Deus, uma pessoa que não tivesse sido alcançada pela graça de Deus, e ouvisse uma pregação que diz: só Jesus Cristo é o caminho, não há outra maneira de chegarmos a Deus, não há como chegar ao céu, à presença do Todo-Poderoso, senão através de Jesus. E chegar ao céu através de Jesus significa que eu o amo acima de todas as coisas, a ponto de abrir mão dos meus projetos pessoais, das minhas ideias, do meu egoísmo, para eu seguir a Jesus. Abro mão de uma vida confortável de pecado, buscando uma vida santa, por amor a Jesus. O que você pensaria de uma mensagem desse tipo? Você diria: esse povo é um povo exclusivista, esse povo é um povo que não sabe o que é amor, esse povo é um povo preconceituoso, porque não aceita mais ninguém. Então, essa mensagem, gente, nunca será a mensagem da moda. Você nunca a verá estampada na capa da revista Veja, dos jornais seculares de uma maneira geral. E Jesus deixa claro que o que ele pregou, a sua mensagem, o reino de Deus, de fato, não é para todos, não é para a maioria. É estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Ainda nessa afirmação de Jesus, há uma terceira verdade de consideração que precisa ser feita. Uma é o do caminho estreito, outra do caminho largo. E a terceira consideração é: Jesus não deixa espaço para um terceiro caminho. Não existe uma terceira opção ou um caminho neutro. Toda a humanidade hoje ou está caminhando pelo caminho largo, passou pela porta larga e está nesse caminho confortável, ou alguns poucos acharam a porta estreita e caminham por esse caminho apertado. Não existe um terceiro caminho, não existe uma zona neutra, não há como nessa vida nós passarmos por ela dizendo: eu ainda não me posicionei, eu estou confortável como eu estou, eu vou levar minha vida desse jeito. Eu faço de tudo para viver bem com Deus e para viver bem com o mundo, para viver bem com as coisas do lado de cá. Não sei se você vai lembrar, na verdade assim, não é uma piada, pelo menos eu nunca achei muita graça no que eu vou contar para vocês. Sabe aquela história do mundo dividindo o reino de Deus e o reino das trevas? Aí no reino de Deus
todo mundo fica pedindo para aquela pessoa que está em cima do muro: pula para cá, pula para cá, pula para cá. Do lado das trevas ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Do lado de cá, pula para cá, pula para cá, pula para cá. Do lado de lá, silêncio absoluto. E a pessoa incomodada com aquilo se vira para Satanás e fala: poxa, do lado do reino de Deus todo mundo está pedindo para eu pular para lá. Por que você está aí calado, quieto, omisso, e também não torce para eu pular para o lado de cá? E aí Satanás responde: porque o muro já é meu. Não é piada, é verdade. O muro já é do lado de lá. Quem não se posiciona firmemente a respeito de Jesus, já se posicionou. A omissão em relação às coisas de Deus já é uma posição, já é uma atitude. Não tem como você fazer amizade com Deus, gerar prazer ao seu coração e contemporizar com as coisas do mundo, com as coisas do reino das trevas. Eu sei que para muita gente é difícil de se posicionar. Muita gente quer ficar bem com todo mundo. E aí tenta fazer aquele cristianismo morto, fraco, morno, fraco, um cristianismo inconsistente, querendo, por um lado, tem temor de Deus e sabe que esse caminho é o da verdade. Agora considera que talvez algumas pregações sejam radicais demais, fundamentalistas demais, querem ficar bem com seus amigos, onde quer que seus amigos estejam, seja da escola, do trabalho, da praia, enfim. E por isso ficam naquele meio de campo, na zona cinzenta, em cima do muro. Gente, esse posicionamento, essa omissão já é uma atitude, já é uma decisão. Não existe um terceiro caminho. Ou nós estamos andando no caminho estreito e apertado, ou nós estamos no largo. Esses caminhos vão nos levar a dois destinos completamente diferentes. Quando nós vivemos algumas situações agradáveis aqui na terra, nós dizemos que estamos vivendo como se estivéssemos no céu. Não sei se você já usou essa expressão. Você vai com a sua namorada para uma praia linda, você para num mirante com ela ou com ele para contemplar aquela paisagem, você sente uma coisa diferente no seu coração, você fala: gente, isso aqui é o paraíso. Ou então, em alguns momentos, você está vivendo um período muito feliz na sua vida, acontece alguma coisa muito boa, e você chega a usar essa expressão: gente, eu estou me sentindo como se estivesse no céu. Mas a realidade é que não existe nenhuma situação que a gente venha a viver nessa terra, por mais alegre que seja, por mais exultação que a gente sinta, não existe nenhuma situação que a gente venha viver aqui, nesse mundo, por mais feliz que nos sintamos, por mais felizes que estejamos, que se aproxime daquilo que nós vamos viver, sentir, experimentar de forma real e verdadeira quando chegarmos ao céu. Gente, o céu é um lugar que a única expressão que tem a se dizer é de alegria indizível. Sabe o que isso significa? Não tem como dizer. É tanta alegria, é uma sensação de satisfação, plenitude, exultação tão grandes que não existem palavras nesse mundo que descrevam aquilo que sentirão aqueles que lá chegarem. A Bíblia diz: lá não vai ter mais lágrima, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Lá nós encontraremos Jesus e veremos a Deus face a face. Gente, no céu, a morte, que é o último inimigo a ser vencido, já não existirá. E agora,
mais um ponto que eu queria que você guardasse no seu coração. A maior alegria no céu é saber que essa alegria nunca terá fim. O que vai fazer, o que vai contribuir ainda mais, se é que isso é possível, falar assim, para que a nossa alegria lá seja uma alegria exuberante, é a certeza e a convicção de que essa alegria jamais terá fim. Nós iremos para o céu e lá viveremos essa sensação, experimentaremos isso por toda a eternidade. Eu não sei como Deus vai fazer, mas o que eu entendo é que a gente vai amar a Deus, a gente vai se deleitar em Deus e a gente vai se alegrar no Senhor cada vez mais por toda a eternidade. Deus vai se revelando mais e mais. Então, gente, para lá, para esse lugar de alegria indizível, que o caminho estreito, que a porta estreita, o caminho apertado, levam as pessoas que entram por essa porta e caminham por esse caminho. Agora, se não existe nenhuma situação demasiadamente boa nessa terra que possa exemplificar na realidade o que será o céu, o mesmo é verdade para o terror que vão passar aqueles que forem para o inferno. Não existe nesse mundo, mesmo que nós venhamos a pensar em tragédias como as guerras, os massacres, as injustiças, atos de covardia, de crueldade, que as pessoas nesse mundo aqui dizem, gente, isso aqui é um inferno. Na verdade, nada que a gente venha viver nesse mundo, por maior que seja a dor, piores que sejam os nossos sentimentos, por mais incômoda que seja a tristeza do nosso coração, nada se compara ao terror, à dor, ao horror do que experimentará quem for para o inferno. O inferno, ele vai consistir, ou ele consiste, numa eternidade diante da ira justa e implacável de Deus. Será um tormento terrível para o qual não haverá escapatória e nem alívio. E se uma das maiores alegrias do céu é a nossa convicção de que essa alegria nunca mais terminará, o maior terror do inferno será saber que aquela dor jamais cessará. Nós podemos passar por muitas situações difíceis, nós somos capazes de enfrentar dores, momentos tristes, amarguras e até mesmo dores físicas por muito tempo, porque temos essa convicção de que em algum momento tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar. Mas se nós percebermos que esse sofrimento e essa dor, ainda que fossem brandos, não teria fim jamais, aí seria terrível. Então, um horror do que acontecerá na eternidade sem Cristo vai ser essa convicção de que aquilo jamais terá fim. Gente, e é para lá que esse caminho largo conduz. Então, eu quero, já me encaminhando aqui para o final, pedir que você guarde 3 coisas. Primeiro, mais importante do que você ter curiosidade a respeito de quem é salvo, quem não é salvo, é muita gente, é pouca gente. Nessas perguntas a respeito da Bíblia, nós sempre ouvimos coisas do tipo, os bebês são salvos, os índios que viveram nas Américas, antes que as Américas fossem descobertas, essas pessoas vão ser salvas. Quem vive no Tibete nunca tem contato com ninguém da igreja ocidental, essas pessoas têm a oportunidade de ser salvo. Gente, essas questões são boas,
para discutir, talvez, numa classe de estudo bíblico, no Instituto Bíblico, no IBRAE. Mas a verdade é que se você sabe ou não sabe o destino dessas pessoas, isso pouco vai fazer diferença. Se a gente sabe que eles foram para o céu ou não, isso não vai fazer diferença, nem na sua vida e nem na vida deles, infelizmente. Mas veja só, Jesus, num certo momento, afirma aos seus discípulos, perguntam para ele, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? Lucas 13, versículo 23. Jesus responde: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes asseguro que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Em outras palavras, esses assuntos, eles são legais da gente estudar no momento adequado, mas o que importa mesmo, para mim e para você, é que a gente tenha convicção de que passamos pela porta estreita, estamos andando pelo caminho apertado. É com isso que nós temos que nos preocupar. Eu queria perguntar para você, você tem essa convicção? Se você tem a convicção de que passou pela porta estreita e anda pelo caminho apertado, que sinais você observa na sua própria vida de que isso é verdade? Como você pode ter segurança a respeito disso? Que garantia você tem para você mesmo? Ninguém está discutindo se você é sincero, não é sincero, crê, não crê, se Jesus é ou não seu Salvador. Mas diante dessas afirmações tão sérias, importantes e graves a respeito de céu e de inferno, nós precisamos nos preocupar com isso. Ou seja, que evidências eu demonstro a mim mesmo de que eu posso colocar minha cabeça tranquila no travesseiro logo mais e descansar em paz, porque eu sei o futuro que me está reservado. Que sinais eu vou apresentar a mim mesmo? Segundo lugar, para você guardar aí no seu coração, não desanime caso se levante grande resistência contra a sua fé. Não desanime caso se levante grande resistência contra a sua fé. Já foi dito que a fé não é algo que as multidões gostarão. Já foi dito que o Evangelho não é uma mensagem atraente, não é uma mensagem cativante, não é uma mensagem politicamente correta, não é uma mensagem que se amolda de maneira a aceitar a todos. Não, o Evangelho não é assim. O convite de Jesus sempre foi: se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A fé cristã genuína, ela é para poucos. Se você começasse a proclamar que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são iguais, cada um tem o direito de ter a sua própria verdade, talvez você seja tido como alguém conciliador ou conciliadora. Talvez você seja visto como um cara muito bacana. Quem sabe um dia até venha ganhar o Nobel da Paz. Mas o que você está falando não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, gente, diz: só Jesus Cristo é digno. Só Jesus é o caminho. Não há outra forma de alcançarmos o céu e de um dia virmos a contemplar o rosto, a face do nosso Deus bendito. E quando fazemos essa afirmação, não tem jeito, isso exclui todas as outras religiões,
todas as outras filosofias, qualquer outro meio de se chegar aos céus. Mais uma vez, essa mensagem jamais será popular. Essa mensagem jamais atrairá uma multidão. Essa não é uma mensagem simpática, agradável, gostosinha, mas é a mensagem verdadeira. Jesus Cristo é o único caminho. E quando proclamamos isso, sempre haverá resistência. As pessoas sempre se levantarão contra nós. Mas Jesus disse: se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Agora, se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, gente, não desanime se as pessoas se levantarem ou resistirem à sua fé, porque o cristianismo genuíno sempre será para uma minoria valente e corajosa. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para andar nesse caminho. Na verdade, o convite de Jesus para os seus discípulos é: morram, vão para a cruz, entreguem o seu ego na cruz, e aí sim, o Senhor vem e passa a viver através de nós. Sabe qual é o problema de entregar o ego na cruz? É que quando ele começa a morrer, dói, machuca, a gente não gosta e a gente pula de lá. Mas essa é a mensagem de Jesus. Em terceiro lugar, todos nós estamos no caminho largo, até que a gente venha tomar uma decisão. Todos nós estamos no caminho largo, até que a gente venha a tomar uma decisão. Não tem terceiro caminho. Se você não está no estreito, você está no largo. E andará nele, até que você se posicione. Então observe o seguinte, gente, olha que coisa séria que a Bíblia fala. As pessoas têm direito de acreditar no que quiserem. As pessoas têm todo o direito de crer no que quiserem, ter a religião que quiserem, filosofarem sobre o que quiserem, da maneira que quiserem, não há problema em relação a isso. As pessoas têm todo o direito de pensarem o que quiserem em relação à vida no além. Mas a Bíblia diz o seguinte: ao homem está destinado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. As pessoas podem pensar o que quiserem da vida após a morte, mas o que a Bíblia diz é: você só tem uma chance, você só tem uma bala na agulha, você só tem direito a um tiro, você não pode errar. Ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Nós só temos uma vida para viver. Nós não teremos uma outra oportunidade. Então, gente, o que eu penso, queria levar vocês a pensarem também, é no seguinte sentido: se nós só temos uma chance, você não acha que seria uma temeridade as pessoas arriscarem hipóteses que são tão diferentes, hipóteses em relação à vida por vir, ao que vem depois da morte, que são tão diferentes ou divergentes do que a Bíblia Sagrada afirma? Ora, se você só tem uma chance em relação à sua vida, uma chance em relação à sua eternidade, uma única decisão, você não acha uma temeridade as pessoas arriscarem a sua vida em algo que não tem fundamento bíblico, que é uma mera opinião que ele formou, muito provavelmente influenciado por professores, por amigos sem compromisso com Jesus? O que a Bíblia diz é: só existem dois caminhos,
Só existem duas portas e só existem dois destinos. Nós estamos no caminho largo, até que você tome uma decisão, passe pela porta estreita e encontre esse caminho que é apertado. Agora, caso você não tenha feito, você precisa fazer essa decisão o mais rápido possível, porque foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, gente, eu quero agora concluir, para a gente fazer uma oração final, dizendo: poxa, busca no seu coração diante de Deus sinais que deem a você essa segurança de que você já se posicionou. Nós temos uma única chance, não podemos errar. A eternidade é algo sério demais para nós arriscarmos em hipóteses tão esdrúxulas, tão estranhas. O que a Bíblia diz é: Jesus é o único capaz de nos livrar do horror do inferno e nos garantir um lugar junto dele lá no céu. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, de fato a vida é tão fugaz, tão tênue, frágil. A vida é como a flor que logo seca e o vento leva. Então, Senhor, ajuda-nos a vivermos nossas vidas da maneira mais santa, da maneira que gere mais alegria no Teu coração possível. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livra a gente do caminho largo, espaçoso, da porta larga, e ajuda a gente, Senhor. Sabemos que na porta estreita não tem como levarmos nossos entulhos. Então tira isso, Senhor, das nossas costas, do nosso coração, das nossas mãos, e ajuda a gente a andar por esse caminho que é estreito, que é apertado, tantas vezes desconfortável, mas é o caminho que nos leva à vida, e é por ele que queremos andar. Não queremos a estrada larga, Senhor, porque sabemos que lá no final o pedágio será caro demais. Ajuda a gente a ir por esse caminho estreito e apertado. Senhor, nós te amamos e conhecemos o nosso próprio coração. Sabemos que se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguiremos. Então nós te pedimos, Senhor, vem e ajuda a gente. Ajuda-nos a nos posicionarmos com firmeza e determinação, em nome de Jesus.